Glórias a Deus, igreja, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Amém? Vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Deus. E vamos hoje à mensagem de número 102, cujo tema é a palavra de Deus, viva e cheia de poder. A palavra de Deus, viva e cheia de poder. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isto é a palavra de Deus. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Pensamentos lógicos, pensamentos carnais e os pensamentos de Deus. É pela palavra que nós conseguimos discernir. É pela palavra que nós conseguimos dividir o que é a vontade de Deus e o que é a vontade da nossa carne. Ela divide juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É pela palavra de Deus que nós sabemos se aquilo que pensamos está correto ou não. É pela palavra de Deus que nós sabemos se aquilo que nós julgamos está correto ou não. Vamos orar e vamos crescer. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus justo, Deus bom, Deus todo-poderoso, a Ti, Senhor, a honra e a glória, o louvor e a adoração, pois Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra e toda a glória. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã em Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida que há em nós, Senhor. Te damos graças, Jesus, por podermos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, Senhor. Te agradecemos, Jesus, por termos sido escolhidos por Ti para recebermos os mistérios que estavam ocultos desde tempos eternos. Temos o privilégio, Senhor, de receber, de sermos os dispenseiros de Tua maravilhosa graça, Senhor. E queremos, Jesus, em tudo lhe honrar. Queremos em tudo, Senhor, dar o testemunho do Teu santo nome a todos aqueles os quais o Senhor nos enviar, Senhor. Pois vivemos para Ti nesta terra. Vivemos para o Teu louvor neste mundo, Senhor, para anunciar as boas novas de grande alegria, Senhor. E vivermos segundo o Teu caráter, vivermos segundo como Tu és, Senhor. Chegarmos à plenitude da estatura de Cristo nesta terra. Chegarmos à medida perfeita que és Tu, Senhor, pois esta é a Tua vontade. Que sejamos a Tua imagem e Tua semelhança, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço pelo ensino da Tua palavra. Te louvo, Senhor, pelo conhecimento que nos foi dado e continua sendo nos dado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Te agradeço pelo crescimento da Tua igreja, pela maturidade, Senhor, que tem se portado os Teus filhos mediante a Tua verdade, mediante aquilo que Tu queres para a Tua igreja. Que mais um dia, Senhor, eu seja em Tuas mãos um instrumento de valor. Que eu seja, Senhor, nas Tuas mãos, Pai,
a espada que irá cortar, Senhor. A espada, Jesus, que trará, Senhor, aos teus filhos o conhecimento, Senhor, da vitória. O conhecimento, Jesus, daquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Usa-me, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. É com humildade, Senhor, com temor e tremor, submissão total ao teu Santo Espírito, Senhor, que lhe peço. E de antemão já lhe agradeço, Senhor, por ter o privilégio de estar em teu altar, ministrando em teu nome, Senhor, falando em teu nome, Jesus, as tuas palavras para o teu louvor e para a tua glória. Amém. E toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados em Cristo, irmãos mais que vencedores, abençoados de Deus, homens e mulheres felizes, porque são escolhidos do Pai para reinar em vida nesta terra. Homens e mulheres que foram chamados por Deus para em tudo e em tudo serem mais que vencedores. Deus nos deixou, igreja, a sua palavra com a sua vontade para a nossa vida. E é pela palavra que nós podemos conhecer a vontade de Deus para nós. Nós conhecemos muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos que vivem nesta terra, que passam por esta vida sem conhecer a vontade de Deus para si mesmos. Eles não conhecem aquilo que Deus quer para os seus filhos, aquilo que Deus quer que os seus filhos vivam nesta terra para dar o testemunho de Jesus. Então, sabendo que a palavra de Deus nos mostra a sua vontade, nós devemos aprender a meditar nela. Nós temos que ter o hábito de meditar na palavra. Nós devemos entender o que está escrito e praticar aquilo que está escrito. Porque tudo que falamos e que vivemos deve estar alinhado com a palavra de Deus. Amém? Então, eu não posso dar crédito a qualquer espírito. Não posso. A qualquer pessoa que venha falar alguma coisa para mim em nome de Deus, eu não posso dar crédito. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para saber se aquele espírito está mesmo falando em nome de Deus ou não. Então, para muitos, a palavra, nós sabemos que ela não é compreendida. Quantas pessoas nós conhecemos que, às vezes, nós vamos falar da palavra para elas e elas dizem assim, mas eu não entendo. Quantos você já ouviu? Não é? Muitos. Porém, é necessário que a palavra de Deus ela seja compreendida com a revelação. Por isso que muitos não entendem, porque não tem a revelação. Então, a revelação da palavra de Deus nos é dada por graça. Somente por graça que nós podemos ter, então, o entendimento. Amém? Nós podemos compreender a palavra de Deus. É pela graça de Deus que nós passamos a entender o grande poder que tem esta palavra que nós, todos os cultos, estamos aprendendo. Amém? É por revelação de Deus que temos acesso aos mistérios de Deus. Não é pelo conhecimento humano do apóstolo Miguel Ângelo, não é pelo conhecimento humano da bispa Solange, não é pelo conhecimento humano do pastor Emílio, e muito menos de qualquer um outro líder da Cristo Vive. A revelação que nos é dada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Então esta palavra, você precisa crer que ela tem a solução para todos os problemas da vida. Você precisa crer nisso, porque a Bíblia Sagrada, igreja, ela é o nosso manual de vida.
Então, imagine um aparelho eletrônico que não seja operado com conhecimento do seu manual de instruções. Ele não vai operar de acordo. Ele não vai executar todas as funções que ele tem. Então, para que aquele aparelho execute bem o seu papel, é necessário ter o conhecimento das suas instruções, que vem onde? No manual. Então nós, como filhos de Deus, precisamos destas instruções. Nós precisamos dessas orientações que vêm no manual do fabricante. Daquele que nos criou. Aquele que nos gerou para o seu louvor. Ele deixou com cada um de nós o seu manual. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 16, 25 e 26 está escrito assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Olha, amados, quando eu digo para vocês que a verdade de Cristo está em nós, não é porque somos melhores do que ninguém. É porque, de fato, a verdade está em nós. Porque o apóstolo Paulo, ele disse assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Então Paulo estava dizendo assim: olha, não é o evangelho de Pedro, não é o evangelho de Tiago, não é o evangelho de João, não é o evangelho de nenhum outro, é segundo o meu evangelho. E é o evangelho que nós seguimos aqui. O evangelho de Paulo. Porque o Senhor nos fez entender isso. Então, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, todos estes mistérios foi dado a mim, Paulo dizendo. Não foi dado a outro. Então agora nós temos que entender que estes mistérios foram dados a nós. Não foi dado a outro ainda. Estão entendendo? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Ou seja, estava escrito ali. Todo o tempo. Em todo o tempo, amados, estava escrito. É a Bíblia. Mas o Senhor não tinha revelado ainda a ninguém. Estão percebendo? E aí então, quando ele chama Paulo, ele revela para Paulo. Ele mostra para Paulo. Amém? Luz. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas. Olha, amados, presta atenção nesse versículo. E que agora se tornou manifesto. Então agora chegou para a nossa vida. Se tornou manifesto e que foi dado a conhecer por meio das Escrituras. É pela palavra que você tem recebido conhecimento aqui? Sim ou não? Segundo o mandamento do Deus eterno, então é Deus que ordenou, para a obediência por fé. Então aquilo que nós aprendemos aqui, nós temos que obedecer e obedecemos por fé. Amém? Entre todas as nações. Então é para todos obedecerem isso. Nós temos que entender que, cada caso é um caso, sim, temos que entender. Só que aquele que recebe isso, amado, tem que entender que tem que obedecer. Se não obedece, está em rebeldia com Deus. Amém? Então, é a palavra que é viva, é a palavra que eu tenho que obedecer. Então, a revelação da palavra de Deus só é dada pelo Espírito Santo. E se eu disser que isso não é dado por Deus, eu estou indo contra Deus. Se eu bater o pé e dizer que isso é do homem, eu estou contendendo com o próprio Criador. Amém? Por isso, não existe nenhuma revelação fora da Bíblia. Não existe, amado. Não existe. As profetadas, a mais 99% é da carne. É do homem. Deus fala sim, mas ele fala o que está escrito. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu abro a Bíblia, Deus abre a boca. Eu fecho a Bíblia, Deus fecha a boca. Quem está entendendo?
Então tem muitas pessoas que querem ouvir de um homem, de uma mulher, alguma coisa que vai lhe trazer esperança. E a pessoa fala e acha que é Deus que está falando. Não é assim. Se não for pela palavra, não é Deus. Se não for pela palavra, não é Deus. Fuja! Amém? E nós sabemos, amados, que muitas religiões advindas a partir desse fato comum, né? Que fato comum, pastor? É uma pessoa se auto-intitular especial e dizer que teve uma revelação de Deus. Nós conhecemos muitas religiões assim, que a religião foi levantada nessa terra por uma pessoa, e esta pessoa disse ter tido uma experiência com Deus, uma revelação com Deus. Por exemplo, os Mormons. Você já ouviu falar de Mormons? É uma religião que se levantou nesta terra por uma pessoa que disse ter tido uma experiência com Deus, uma revelação com Deus, fora da Bíblia. E muitos outros, adventistas do sétimo dia, muitas outras, não vamos aqui entrar em títulos, só que nós estamos no ministério de estudo e conhecimento, amém? Então, estudo e conhecimento exige trazer à luz aquilo que está em treva. Amém, igreja? Então, a revelação de Deus vem pela palavra, pela Bíblia, só pela Bíblia. Fora da Bíblia não tem parte com Deus. Amém? Então, homens e mulheres, esses homens e essas mulheres que disseram ter essas revelações, né? A revelação paralela à Bíblia, a igreja está aí seguindo até os dias de hoje. Por mais que eles usem algumas coisas pensadas e pinçadas da Bíblia, não tem parte com Deus. Não pode ter parte com Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é santo. Amém? Jesus, da Bíblia, é santo. E ele não tem parte com mentira. Ele não tem parte com aquilo que não é puro diante dos seus olhos. Então, fora da palavra de Deus, não é Deus. É do homem, é do diabo, é do capeta, é de quem, sei lá quem. Mas não é de Deus. Amém? O que é de Deus está na Bíblia Sagrada, irmão. Por isso que aqui nós falamos de coisas espirituais, para que você possa conferir as coisas espirituais. Eu falo aqui das coisas espirituais e você pode ir para a Bíblia conferir. Amém? Da minha boca, aquilo que eu disse, ai de mim. Ai de mim, hoje, com tudo que o Senhor tem me revelado, tudo que o Senhor tem me mostrado, ai de mim. 1 Coríntios 2, 10 a 13 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, quem tem nos revelado? O Espírito. Espírito maiúsculo, Espírito Santo. Então, só entende quem tem o Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito minúsculo? Amém? Espírito minúsculo, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito maiúsculo de Deus. Então as coisas de Deus nós conseguimos compreender, conseguimos entender pelo Espírito de Deus que habita em nós. Tá entendendo isso, igreja? Consegue compreender? Então, ou seja, aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Agora, aquele que recebe o Espírito de Deus, então ele começa a entender as coisas de Deus. 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amados, a graça de Deus ela é gratuita. É de graça. Não tem que pagar nada. Não tem que comprar nada para receber. É de graça. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aquilo que eu disse, você pode hoje ouvir as coisas espirituais do altar e ir para a Bíblia conferir.
E aí então você tem a certeza que é o próprio Deus falando, irmão. Quando eu estou aqui pregando, quando eu estou aqui ministrando, é Deus falando. É Deus quem está falando, porque Ele está falando pela sua palavra. Amém, igreja? Então, o homem sem Cristo, ele não entende as coisas de Deus. O homem sem Cristo, ele é confuso na palavra de Deus. Por quê? Ele só entende as coisas do homem. Ele só entende as coisas do mundo. Então, só quem é selado com o Espírito Santo passa a conhecer as coisas de Deus. Essa pessoa começa a crescer com as coisas de Deus. Quem está entendendo? Então, tudo que se ouve de Deus tem que estar na palavra. Diga, tudo que se ouve de Deus tem que estar na palavra. Amém. Então, o que eu estou pregando, não é? Se você conferir com a palavra, você vai encontrar e perceber que é espiritual. Então, Deus é Deus de confusão? Não, Deus é Deus de paz. Então, um pregador genuíno que prega a palavra de Deus, para que todos possam testificar que ele fala da parte de Deus, amém? Ele prega só a palavra. É só a palavra. Porque se ele sair fora da palavra, como é que eu vou saber se é Deus que falou? Quem está percebendo? Então o pregador genuíno, ele se detém na palavra, ele fica na palavra. Não sai fora da palavra. Porque na palavra eu sei que é Deus falando. Fora da palavra, e onde há dúvida, não tem Deus. Que a dúvida não provém de Deus. Amém? 2 Coríntios 2,17 diz assim: porque nós não estamos como tantos outros. Diga glória a Deus. Não estamos como, pastor? Não estamos mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, o altar Cristo Vive tem diante de Deus o compromisso com a palavra, tem diante de Deus a seriedade com a palavra. Não vendemos a palavra de Deus, nós anunciamos a palavra de Deus em Cristo, na presença de Deus, com sinceridade. Amém? E da parte do próprio Deus, ou seja, é o próprio Deus quem anuncia a sua própria vontade. Então, uma vez a palavra revelada pelo Espírito, assim tem nos sido revelado, nós devemos nos submeter à palavra, igreja. Amém? Pois é Deus que está mostrando a sua vontade, é Deus dirigindo a nossa vida. Em João 15:7, nós lemos isso, vamos ler novamente. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós vimos isso na quinta-feira próxima passada. Olha, amados, quem permanece em Cristo e as palavras de Cristo permanecem nele, ele pode pedir o que quiser e vai ser feito. Eu não estou aumentando nada aqui. Eu não estou inventando nada aqui. Eu estou trazendo as palavras de Deus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, se eu não pratico, significa que a palavra não permanece em mim. Amém? Então, para pedir e receber, tem que estar de acordo com a condição. Qual que é a condição? Se permanecerdes. Então, a condição é essa, tem que permanecer. Permanecer em Cristo, né? E as palavras dele permanecer no coração com a prática dela no dia a dia. Então, pedir, todo mundo pode pedir, igreja. Agora, ter o direito de receber não é todos. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Olha, Josué 1:8 está escrito assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, quem disse isso, igreja? Quem disse isso, igreja? Deus, Jesus. Vou ler de novo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus vem e diz para mim e para você: olha, medita no que o livro está lhe dizendo hoje. O livro está falando com nós hoje. A boca de Deus está falando com nós hoje. Então eu não posso fazer pouco caso disso. Eu não posso, sabe, estar pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, irmão. Isso eu falo sempre aqui. A reverência a Deus é a reverência a Deus. Quando eu estou falando do livro, é a boca de Deus falando conosco. Então Deus não quer inquietações quando Ele está falando. Deus não quer, sabe, pessoas preocupadas com outras coisas, porque Ele conhece o coração. Você está de boca fechada aí, mas Deus está vendo você. Deus está sondando o íntimo do teu coração aí. Então Ele está agora lhe ensinando o quê? Que o teu caminho vai ser próspero quando você entender que você tem que meditar naquilo que Ele está falando para você agora. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, sabe, triste, mas hoje, estamos aqui ouvindo. No meio da semana, se eu chamar um da igreja aqui e perguntar o que Deus falou hoje, é difícil esse irmão falar o que Deus falou. É triste, irmão. Porque já aconteceu isso. Aconteceu ou não aconteceu, pastora? Meio que numa brincadeira, tal. Um olhando para a cara do outro. Por que isso? Porque não dá atenção no que Deus está falando. Porque não presta atenção no que o livro está lhe ensinando. Então, a Bíblia vem e diz assim, olha, medita nele dia e noite. Então, o que o livro está dizendo hoje, eu tenho que sair daqui, amado, digerindo e continuar digerindo a semana inteira. Eu não posso, sabe, eu vim no culto, que palavra linda, abençoada. Quantos aqui, na hora de despedir, sabe, que palavra abençoada, que palavra, e aí depois durante a semana, mano. Então Deus quer que eu e você tenham o cuidado de fazer aquilo que Ele deseja para a nossa vida. É isso que nós temos que entender. Eu tenho que ter o cuidado. Diga, eu tenho que ter o cuidado. Diga, cabe a mim ter o cuidado. Amém. E isso é para o teu bem. Amém? Isso é para o teu bem. Então você precisa entender isso. Porque olha o que diz a palavra. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo todo quanto nele está escrito. Então fará. Então assim, a hora que o termo da aliança. O termo da aliança qual é? Medita aí. Olha, eu estou falando contigo. Então presta atenção no que eu estou falando e medita. Isso é o termo da aliança. É um dos termos, é uma das condições. Amém? Nós estudamos aqui sobre alianças. As alianças têm condições, têm termos. Um dos termos que Deus está mostrando aqui agora é o quê? Medita. Medita. Como é que eu vou meditar? Eu primeiro tenho que entender bem. Eu tenho que entender para depois meditar. Eu não posso meditar em algo que está superficial na minha mente. Não, eu tenho que compreender para depois meditar. Quem está entendendo? Então, olha aí, depois que você fizer isso, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, amado, ouça bem o que Deus lhe diz. Não é cumprir tabela. Não é cumprir horário. Aqui não tem relógio de ponto. Aqui não tem maquininha de picar cartão. Aqui é a casa de Deus, onde o próprio Deus fala conosco. Então, se eu permanecer
naquilo que ele me ensina, se eu permanecer na palavra e a palavra de fato estiver em mim, eu terei segurança e proteção para tudo na minha vida. Por quê, pastor? Porque a palavra não falha. Então, muitos cristãos não prosperam. Por quê? Porque não permanecem na palavra. A palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. E aí eles vivem, sabe do quê? Eles vivem na base das misericórdias do Senhor. Eles vivem na base da sorte ou azar. Então Deus diz, vai acontecer se você fizer conforme o manual da sua vida. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Tem acontecido na minha vida. Tem que acontecer na tua, irmão. Tem que acontecer na tua. Ah, pastor, mas o senhor não sabe se está acontecendo ou não? Então, desculpa. Mas tem que acontecer. Tem que acontecer. É simples, amado. As pessoas é que complicam. Por que as pessoas não vêm mais na igreja depois de uma mensagem mais dura? Por que as pessoas ficam alongadas da igreja? Não aparecem mais, não dão mais as caras? Por quê? Isso é uma falta de respeito com Deus, é uma falta de respeito com o altar, é uma falta de respeito com a palavra. É falta de respeito, é falta de reverência. São meninos, são carnais, que não querem o crescimento da palavra. Então, muitos dizem, eu recebo esta palavra, pastor. A palavra de bênção vem, as promessas vêm, glória a Deus! Todo mundo. Isso, sabe, é algo natural, sabe, das igrejas de Jesus. Todas, todas. Você lançou a palavra de bênção, duas mãos. Eu recebo. Então, mas aí a vida mostrou que não recebeu nada. Então, quando eu recebo, igreja, ouça, nós somos do conhecimento. Quando eu recebo, eu alinho a minha vida naquilo que eu estou recebendo. Então, Deus fala que vai fazer, Deus fala que eu vou ser bem sucedido, Deus fala que eu vou prosperar, só que antes ele já deu a condição, ele fala, viu, medita, dia e noite. E o que você tem que acertar, certo, porque assim, pastor, eu estou meditando, hein, semana inteira meditando. E agora? O que você meditou, o que você tem que fazer? Entendeu? Porque tem crente, mas tem que explicar tudo nos mínimos detalhes. Tem crente que é assim. Então, a palavra vem e manda meditar. Ele vai lá e medita. Semana inteira. Não, o pastor pregou aqui, eu marquei os versículos, vou meditar. E fica a semana inteira lendo os versículos. Aí chega, pastor, meditei a semana inteira. Agora eu vou prosperar. Agora eu vou ser bem sucedido. Vamos ver então. Que assim seja. Porque é importante, por que Deus diz medita? Entende o que a palavra está dizendo, entende o que você precisa acertar, entende o que você precisa mudar e muda. Porque Deus, amados, Ele não faz a obra em nós sem a nossa vontade. Porque é a vontade dEle que tem que prevalecer em nós com entendimento. Quem está percebendo isso? Então eu tenho que querer a vontade de Deus na minha vida. Eu tenho que querer aquilo que eu já disse, aceitar aquilo que eu preciso mudar. E aí então Deus muda. Jeremias 1,12 diz, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Igreja, na aliança, Deus sempre cumpre a sua parte. Deus sempre vai cumprir a sua parte. Quem entende isso? Na aliança tem termos, então Ele nunca vai deixar de cumprir a parte dele. Por isso ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então quando a palavra dele está sendo anunciada, está sendo pregada e cai em terra boa, é aceita, ele vela. Ele faz aquela palavra dar o fruto naquela vida. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe.
Nós podemos hoje, muito bem com os olhos iluminados, entender isso. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha a descendência colocada aí. Aquilo que nós já ouvimos aqui do altar. Olha a descendência colocada aí. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Então aquilo que eu disse, aqueles que fogem, aqueles que não retornam depois de uma palavra um pouco mais firme, eles não estão dando ouvidos, eles não estão apegados à voz do Senhor. Eles querem a sua própria vida, eles querem viver a seu próprio modo. Então estes jamais serão bem-sucedidos. Estes jamais serão prósperos na vida. Estes jamais vão sentir a paz, jamais vão receber o reino de Deus. Podem ser salvos, pastor? Sim, podem ser salvos. Mas jamais vão viver a paz de Cristo nessa terra. Jamais vão viver a alegria no Espírito Santo nesta terra. Jamais vão ter a justiça de Deus a favor da vida deles. O Deus da Bíblia é justo, amados. Amém? O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, que nós servimos aqui, que é o Jesus, ontem, hoje e será eternamente o mesmo, Ele faz a palavra dele se cumprir. Amém? Ele vela para fazer cumprir a sua palavra. Então ele diz, olha, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Glória a Deus. Pode aplaudir, igreja. Hebreus 6, 17 a 19. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Igreja, você precisa entender a importância que tem a palavra de Deus. Você precisa, hoje, de uma vez por todas, compreender o papel da palavra de Deus na sua vida e compreender o seu papel na palavra de Deus. Porque é a palavra que traz vida. É a palavra que traz poder quando eu a recebo e vivo, misturada com fé. É a palavra de Deus que manifesta o poder de Deus na minha vida. Gênesis 1, 1 a 3. Alguns versículos salteados. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o próprio Deus pairava sobre as águas. Amém? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento,
e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu, igreja? Ou não? E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Se fez. Se a Bíblia diz que na graça de Deus o justo vive por fé, e não adianta ralar joelho, não adianta subir monte, não adianta jejuar 21 dias, não adianta derramar 1 litro de óleo na cabeça de ninguém, não adianta pagar carnê, não adianta fazer voto de troca. É só por fé. Se está escrito, nós. É assim que se fez, pela palavra de Deus. Por isso eu tenho que crer na palavra. Por isso Deus está aqui nos incomodando, nos despertando, para que nós venhamos entender o que Ele quer com a nossa vida. Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Igreja, na nossa vida, as coisas que virão a acontecer, que virão para o visível, vão aparecer das coisas que não aparecem. Mas você tem que crer. Entendemos que foi o universo formado pela fé que nós cremos que Deus criou o mundo, criou todas as coisas do nada. Os cientistas não acreditam nisso. A maioria dos cientistas dizem que o mundo veio a surgir de uma grande explosão. Sim ou não? Mas eu e você, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, a Bíblia está dizendo: o universo foi formado pela palavra de Deus. Por que pela palavra, pastor? Porque disse Deus: haja luz. O que você sabe que na tua vida tem que haver hoje, para que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, se manifeste? Deus estava criando o que era bom, porque diz a Bíblia que ao término de suas obras viu Deus que tudo que Ele criara era bom. O que na tua vida, irmão e irmã, você sabe que tem que acontecer para ser bom, e você sabe porque você tem ouvido a vontade de Deus para você? É pela palavra que vai acontecer. É pela tua fé, tua não, pela fé dom de Deus que foi dado a você pelo Espírito Santo, misturada com a palavra, que vai surgir na sua vida. Porque está escrito, e eu creio, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Salmo 33:9 diz: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. Mateus 24:35 diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Gênesis 17:1-8 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, você está achando que está demorando na tua, né? Vamos alinhar as coisas aqui então nesta manhã, para que você não viva ansioso por nada desse mundo. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Deus não está dizendo vive de qualquer jeito. Deus não está dizendo, viu, vive do teu jeito, do jeito que tu queres, não. Vive na minha presença e sê perfeito. E vou dizer algo para você, Deus já tinha falado com ele 25 anos atrás. Tem crente que quer viver do seu jeito, vai quebrar a cara. Tem crente que quer viver a seu modo, vai quebrar a cara. Deus é Deus e dele não se zomba. Abraão, com 75 anos, o Senhor vem a ele, faz a promessa a ele e diz isso aqui: sê tu uma bênção. Abraão estava com 99 anos para completar 100, tinha se passado 25 anos, estava lá Abraão firme com Deus. Aí Deus vem e fala assim, viu? Anda na minha presença e sê perfeito. Tem crente que acha que está fazendo muito para Deus. Tem crente que acha que está... Mas aí Deus vem e fala, viu? Anda na minha presença. Sê perfeito. Não, mas eu já estou. Sê perfeito. Anda na minha presença. Não se desvia. Aí ele vem e continua: farei uma aliança entre mim e ti. Ó. E te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Aleluia. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Vai ser tudo diferente. Aleluia. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei, aleluia, e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aleluia. Olha, amado, o tempo é do Senhor. Amém? Andar na presença do Senhor, nós sabemos que é o andar na palavra. O ser perfeito é alcançar a estatura de Cristo, a medida perfeita de Cristo. Então isso nós devemos buscar a todo tempo. E aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a seu tempo irá se manifestar. Assim como eu disse, Abraão tinha 75 anos e Deus veio a ele. Fez a promessa. Com 99, Deus vem de novo. Então, por todo esse tempo, estava Abraão esperando a promessa. Amém? Mas com 100 anos, então, Deus cumpriu a promessa e mudou o nome de Abrão.
Então a questão é, eu tenho promessa de Deus na minha vida? Vai se cumprir? Se você crer, sim. Se você crer, sim. Se você obedecer, sim. Pastor, não faça isso comigo. Faça. Essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade é minha e tua. A promessa maior de salvação já está pronta. Isso é imutável, isso não muda. Amém? Mas a manifestação da vontade dele para a nossa vida aqui, para que o reino dele se manifeste na nossa vida, isso cabe a cada um de nós. E você diga amém. Êxodo 2, 23 a 25 diz assim. Acabamos, pastora? Não? Então, desculpa. É Romanos 4, 17 a 21. Diz, como está escrito, olha lá, o apóstolo Paulo trazendo isso agora, tá? Pelo Espírito. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mas você sabe a história de Abraão, você sabe a vida que ele teve, que ele andou com Deus. Uma vida de provação de fé a todo tempo. Amém? Abraão esperando contra a esperança. Olha, esperando contra a esperança. Por que esperando contra a esperança? Porque ele ouviu de Deus. Você ouviu alguma coisa para a sua vida de Deus já? Sim. E aí? Ouviu já há muitos anos e os anos passam. E não acontece. Era a mesma coisa com Abraão. Ele ouviu da parte do Senhor algo, mas ele olhava para ali, para a sua situação, e ele não tinha esperança. Estão entendendo isso? Então Abraão, esperando contra a esperança, creu. Aleluia. Creia, igreja. Creia. Não se detenha com as adversidades. Não se detenha com a situação negativa hoje. Essa situação vai mudar. Este tempo vai passar na sua vida se você está dentro dele hoje. Numa situação contrária, vai passar. Eu declaro em nome de Jesus, e você creia no Deus que te chamou. Ele creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha o segredo. Olha o segredo, amados, que muitos crentes estão falhando aqui, estão pecando aqui. Por quê? Amados, eu tenho que mostrar para Deus que eu creio. Eu não posso fugir da direção de Deus. Se Abraão, começa a viver a seu modo, se Abraão começa a fazer o que bem entende da sua própria vida, e sai da direção de Deus, tinha acontecido? Não tinha acontecido. Porque a palavra está sendo bem clara. Abraão esperando contra a esperança. Então, os irmãos que recebem a palavra, olham para a própria vida e vê que não está certo, tem que crer contra a esperança. E não fugir da igreja. Não deixar a igreja. Não ficar, alongado, isolado, vários dias, depois aparece de novo. Não! Isso não é mostrar para Deus que está crendo. Porque a palavra vem para fazer a obra na nossa vida e não para nos destruir. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aleluia. E sem enfraquecer na fé,
embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, 99 anos, irmão. Velhinho? Sim ou não? Claro. Sendo já aqui já 100 anos. E a idade avançada de Sara, com 90. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Como que eu me fortaleço, igreja? Como que eu me fortaleço, igreja? Hã? Dando glória a Deus. Eu vejo a situação adversa na minha vida, o que eu faço? Glória a Deus. Eu vejo a situação difícil na minha vida, o que eu faço? Glória a Deus. Eu estou aqui hoje porque há anos eu venho dando glórias a Deus. Porque se não fosse por isso, amados, eu não estaria. Quantas coisas vieram para me abater? Quantas coisas vieram para me tirar desse altar? Tirar a minha família de dentro da casa do Senhor? Quantas coisas? Quantas investidas do inferno e do diabo? Mas eu me fortaleço sempre dando glórias a Deus. Eu não paro de dar glórias a Deus. Então, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu creio, amados, e você tem que crer também, que aquele que fez a promessa, Ele é poderoso para cumprir o que prometera na minha e na tua vida, para louvor e glória do seu santo nome. Aleluia! Êxodo 2, 23 a 25 diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olha que tremendo isso. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus, Ele atenta para a nossa condição. Quando nós clamamos de coração sincero, de coração puro, Ele atenta para a nossa vida. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, ela é tudo na nossa vida. É aquilo que eu disse. A palavra de Deus tem a solução para tudo na nossa vida. É aquilo que eu disse. É o homem que complica tudo. É tudo muito simples. É tudo bem claro para nós que já tivemos os olhos iluminados. Então, para nós, é muito simples, é muito fácil. Então, vai ser difícil sempre para quem? Para quem não tem esse entendimento. Agora, para quem já teve esse entendimento, complica só se quiser. Amém? Quem está entendendo? Então, quando você confessa com fé, está escrito, porque nós temos o conhecimento da palavra hoje. Deus, Ele vem a cada culto e abre a sua boca pela Bíblia e fala conosco. Então isso vai entrando em nosso espírito, e isso vai nos dando entendimento, isso vai nos dando confiança, e nós vamos vivendo cada dia mais firmados nisso. Então, quando eu digo está escrito, meu irmão, o inferno treme. É assim que o inferno treme, sabia? O inferno tem que tremer, o diabo tem que tirar a patinha suja dele, sabe? Da nossa casa, do nosso casamento, da nossa vida financeira. Tem que tirar quando eu digo está escrito. Mateus 4, 3 e 4, 7, 10 a 11 diz assim: então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Olha como Jesus venceu o tentador. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo estava escrito nas Escrituras. Amém? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amado, esse poder está liberado para a tua vida. Este poder está liberado sobre ti, se você permanecer em Cristo e as suas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiser e vos será feito. Retira-te, Satanás. Tire as suas patas imundas dos meus filhos, do meu casamento, da minha vida financeira, do meu marido, da minha esposa. Retira-te, Satanás. Vai assistir o Quarto de Guerra, se você ainda não assistiu, e que o filme te ajude um pouco mais, porque é a palavra. É a palavra. Conhecer o poder da palavra em nossa vida, irmão, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós não lutamos com o diabo, não, porque ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Mas numa situação contrária na minha vida, o poder da palavra está sobre mim, e eu tenho que fazer uso dela, porque a palavra é uma espada. É para defender e é para atacar. E você não pode ficar com essa espada embanhada, somente embanhada. Desembanha ela, irmão, e se põe na posição de ataque se preciso for. Defenda e ataque. Não aceite, não aceite. Não aceite mais na sua vida a vergonha da carne, a humilhação da carne. Não aceite isso. Deus lhe deu poder nesta terra para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos de Deus já foram enviados a teu favor para lhe servir. Deus já ordenou, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Deus já ordenou aos seus anjos que lhe guardem até o dia da salvação. Até o dia do Senhor. Os anjos do Senhor já estão a teu favor, para lhe guardar, para lhe proteger. Você precisa entender isso. E você precisa entender o poder da palavra na sua vida e na sua boca, confessada com a fé ativada. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é dom de Deus, que nos foi dada pelo Espírito Santo, vence o mundo. E a fé, a igreja, se alimenta da palavra. Amém? É da palavra que a fé se alimenta. O poder de Deus opera onde? Na sua confissão de fé na palavra, alinhada com a palavra de Deus. Você vai ver o poder de Deus manifesto na sua vida. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Então hoje, a sua fé está sendo alimentada pela palavra. A fé dom de Deus que está em você está sendo aí ativada. Está sendo estimulada pela palavra de Cristo. Use ela, irmão. Use isso. Aproveite esse momento que Deus lhe dá. Este é o momento da vitória. Este é o momento que Deus está decretando a vitória na tua vida. Este é o momento em que Deus está sondando o meu e o teu coração. Este é o momento em que Deus está olhando para nós e vendo se há em nós a sinceridade mediante aquilo que Ele está nos ensinando. Porque é por essa atitude que nós vencemos o mundo. É por essa atitude que nós vamos vencer as adversidades. É por esse momento aqui. Por isso a Bíblia diz que é na casa do Senhor, na sua casa, que Ele ordena a sua bênção. Porque a minha fé é alimentada aqui. É com a palavra que a minha fé traz o invisível para o visível. Ezequiel 12:28 diz: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Aleluia! Você sairá daqui preparado para vencer. É Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está lhe preparando. Nos preparando. Uma semana vitoriosa, vem aí. Uma semana de grandes manifestações do Senhor a nosso favor, vem aí. Pela fé que foi ativada nesta manhã. A fé é dom de Deus em nossas vidas e em nosso espírito. Palavra de Deus, amados, nos faz vencedores em todas as coisas. Nós somos uma nação santa e intocável. Nós somos uma coroa de glória na mão do Senhor. Um diadema real nas mãos do nosso Deus. Nós somos. Por isso, igreja, nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. A língua que ousar contra nós em juízo já está condenada, porque está escrito. Já está escrito, e essa língua já foi condenada pelo Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa veremos a vitória de Deus em nossa vida. E eu declaro sobre a tua vida e a tua família a vitória de Deus em nome de Jesus. Que os teus olhos contemplem o favor de Deus a teu favor. Que os teus olhos contemplem a bênção de Deus manifesta a teu favor, para a honra e glória do teu Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã. Amém.